Uma pergunta que eu faço a vocês. O governo de Jair Bolsonaro se elegeu ou não com mentiras? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda de forma sincera. O kit gay é uma mentira? Era um livro de uma biblioteca em que havia ali um carimbo, né? Supostamente forjado, ou possivelmente poderia ser um carimbo, sim, do MEC, mas que nunca foi para as escolas. Você nunca viu isso na escola. E aquilo ali foi a maior cartada do Bolsonaro. E se a gente parar para analisar o que aconteceu, se a gente voltar no tempo, algumas coisas parecem que combinavam para dar apoio e sustentação à fala do Bolsonaro. Por exemplo, você nunca viu uma amostra escandalosa como a do MAM, do Museu de Arte Moderna, onde havia um homem nu e uma criança que tocava em parte do seu corpo. Você nunca viu isso. Um crime tão violento e agressivo contra as crianças, mas que parece que foi colocado ali de propósito. Crianças da escola sendo conduzidas para ver amostras, né, de imagens nojentas, pervertidas. Professores levando essas crianças. Não se sabe como foi essa manipulação. Hoje em dia, tudo é feito de uma forma de manipulação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando quiseram manchar um dos feitos do Ciro Gomes, que foi elevar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Escolar, das escolas do Ceará, do 12º para o 4º lugar, pegaram uma escola onde realmente aconteceu que alguns professores estavam ajudando os alunos a passar. Porque o Ciro Gomes liberou uma verba, ajudou os professores e cobrou deles. A responsabilidade não é do Ciro Gomes. Eu estou aqui defendendo porque eu votei em Ciro Gomes. Mas só para você ter uma ideia de que o povo pega o bonde andando. O povo pega essa situação e transforma em um mártir, como se o trabalho de Ciro Gomes não valesse nada. Como se todos os professores da rede pública estivessem fazendo tudo aquilo. E eu já expliquei no outro vídeo que professores são formadores de todas as profissões, como já está falado muitas vezes na internet. E esses professores poderiam ter escolhido qualquer profissão, eles poderiam passar em qualquer concurso que você possa imaginar. Nas Forças Armadas seriam os primeiros. Muitos desses professores estariam ocupando altas patentes nas Forças Armadas. Eles são professores. Eles formam os alunos que vão fazer essas provas. Muitos deles são professores de concurso, mas eles escolheram ser professores e muitos se alegram por ser professores de escola pública. Assim como alguns médicos se alegram em ser médicos de hospitais públicos. Então é um dom. E você acha que o cara que escolhe isso, ele vai fazer alguma coisa enganada por dinheiro? É muita idiotice pensar dessa forma. Que todos os professores fizeram o que aquele professor fez. Eu estou desmiuçando só para você entender como é que o nosso Brasil está, como é que eles estão manipulando os pensamentos das pessoas. E como se joga o trabalho de um cara no chão e se pisa. E isso me deixa indignado, porque as pessoas que avaliam a situação sabem que isso é uma mentira, mas às vezes não tem paciência para estar explicando, né? Então, voltando à situação, o presidente foi eleito mentindo, conquistou os seus eleitores falando mentiras e culpando o PT, né? Como se o PT fosse
somente o PT que foi o responsável por todos os roubos desse país. Jogaram toda a culpa. Por que no PT? Porque era no partido que tinha força para continuar vencendo as eleições. Quem já está no poder tem muito mais dinheiro para fazer boas campanhas. É óbvio que o Lula tinha muita chance de ganhar. Então eles lutaram politicamente para destruir o PT, né? E fizeram de tudo para poder chegar e afundar o Lula, né? Eu não estou aqui defendendo se o Lula está certo ou está errado. O que nós sabemos sobre o Lula? Muita gente nem se preocupou em ver isso. Parece que existem 6 processos. 2 desses processos, um é sobre o sítio e outro é sobre o triplex. E esse triplex, esse sítio, nunca conseguiram provar. Os outros 4 processos que Lula é condenado, eu não sei se esses processos são muito mais graves do que muitos processos que pessoas como Aécio, como outros políticos têm, e que se colocaria um cara na cadeia tão rápido. Então tá óbvio que tem algo errado. Tá óbvio que queriam que o Lula estivesse fora da eleição. Não estou aqui defendendo Lula, não estou aqui defendendo o PT. Só estou mostrando o óbvio. Destruir o adversário, né? Subjugar o adversário para que a gente possa vencer. Jogar a culpa. Tudo de sujo que a internet mostrou, porque, se você lembrar, nós não tínhamos internet. Com a internet se entendeu se mostrou muita coisa. Outra mentira, bandidos que recebem o dinheiro lá, um benefício previdenciário que o preso recebe, o preso que trabalha de carteira assinada. Não é o bandido que nunca trabalhou que recebe. E ali pegavam depoimentos de pessoas que receberam 40 mil, e o povo nem se preocupa em analisar os fatos, nem sabem do que estão falando. Hoje em dia, a verdade nem vale mais para eles nem sequer observam que aquilo que eles alegavam lá atrás, afirmavam ser a verdade deles, caiu por terra. É um fator, é um benefício que foi estudado, que foi colocado para a família do cara que trabalha de carteira assinada, é um trabalhador que tem uma desventura na vida, comete algum erro e não se achou justo a família dele sofrer por conta do erro do cara que sustenta a família. Então não é um benefício feito para quem não é trabalhador. E nem sequer o povo apurou os fatos. O que está faltando aqui é a gente defender mais a verdade do que defender aqueles que a gente tem como mito, como ídolo. É isso que está faltando no nosso país. A nossa ética. Né? O nome Bolsonaro, ele é um nome muito mais... em uma propaganda, ele é um nome muito mais chamativo do que o nome Lula. Mesmo o Lula estando muito tempo na política. O nome Bolsonaro é um nome propaganda. Se ele votasse Jair ou Messias, não ficaria. O nome Bolsonaro em si é um nome que pega, né? Tinha vídeos de criança falando bonitinho, eu vou votar no Bolsonaro. Então todas essas coisas cativam, né? Foram cativando, junto com aquelas mentiras, né? A principal do kit gay, que é: qual é o pai de família que não vai se revoltar em saber que o seu filho está recebendo um ensinamento indigno na rede pública? Só que nós começamos, até eu acreditei nisso. Se você ver minhas postagens no Facebook no início, eu acreditei. Eu botei Bolsonaro como presidente, eu não conhecia, não sabia quem era Bolsonaro.
Mas eu achava que aquilo era verdade. Por quê? Porque eu vejo um cara se pronunciando, desafiando todo mundo e colocando uma revista mostrando aquilo, eu acreditei. Mas quando até a Globo acreditou naquilo, se eu não me engano, a Globo também disse que era verdade, depois desmentiu. A Globo está sempre atrasada, né? Apoiou a ditadura, depois teve que pedir desculpa. É sempre assim. Então, de alguma forma, muita gente perdeu essa carona aqui da verdade. Ficou só com a mentira. E até hoje acreditam que esse maldito desse kit foi para as escolas mesmo. Sendo que nunca foi encontrado isso nas escolas. Agora eu te pergunto, um governo todo embaraçado, o PSL, um partido sujo, imundo, que já está comprovado. A família do Bolsonaro, o próprio irmão, recebia 17 mil por mês, era funcionário fantasma. Os filhos, uma baderna. Os próprios eleitores de Bolsonaro são contra os filhos de Bolsonaro. Se você já conversei com vários, eles consideram esses caras como louco. Com toda essa bagunça que você está vendo, de ministro que sai e entra, tá trocando, igual tampinha da Coca-Cola, né, retornável, tá trocando casco retornável, tá trocando mais ministro do que casco retornável, Coca-Cola retornável. Então você acha que eles têm alguma capacidade de planejar uma reforma da Previdência de forma correta? Com toda essa bagunça, será que a gente não poderia esperar mais um pouco? Né? Porque essa reforma da Previdência é falada desde a época de Dilma. E nunca nunca ninguém quis fazer, né? Então esses caras querem fazer, no meio de toda essa bagunça, você acha que vai sair certo? A reforma trabalhista de Temer. O povo acreditou naquele mentiroso. O trabalhador da escala 12 por 36 perdeu seu feriado. Eu te pergunto, pense comigo, quando você recebeu anos e anos de feriado pela escala 12 por 36, por que você recebia isso? Seu patrão era bonzinho? Ou isso foi estudado e foi dialogado entre o patrão e os sindicatos e a lei, né? E foi visto que era sim direito do trabalhador receber esse feriado. A reforma trabalhista tirou isso de você. Eu falo com pessoas que perderam até a sua jornada de trabalho. Né? Uma pessoa trabalhava numa jornada e agora tem uma jornada totalmente prejudicial. E quem ganha sempre é o patrão. Eles querem fazer você acreditar que no momento que você sai da sua casa para ir para o trabalho, aquele momento não pode contar. Se você trabalha numa empresa, nem o momento que você troca de uniforme, nem o momento que você lancha, sendo que você está, no momento que você sai da sua casa para ir trabalhar, você já está em função da sua empresa. Você está em função. Se você sofrer um acidente, você tem que estar, protegido pela lei. Por quê? Porque você estava por um trajeto de trabalho. Você estava numa jornada de trabalho. Você não foi lá porque você quis, você foi lá porque é a sua obrigação, porque você assinou documentos e que você tem uma obrigação de estar lá no horário certo, então você se prepara antes para estar lá. Então você não seguiria aquela direção se você fosse para o shopping. Então eles estão querendo fazer de tudo para poder enxugar, foi isso que o Bolsonaro falou, né? Enxugar para o empresário os dividendos, as coisas que eles precisam pagar. São leis nítidas para empresários. Só quem sai ganhando com o seu feriado a menos é o seu patrão. Né? Eles estão alegando que isso é para poder melhorar tudo, mas não é. Eles nunca quiseram melhorar nada nesse país. Qualquer pessoa correta nesse país, primeiro estaria fortalecendo as leis de combate à corrupção. Porque se você hoje pensa em ter uma arma de fogo para se proteger, e você sabe que se você for assaltado e tiver em posse de uma arma, e o bandido vê que você colocou em risco a vida dele, você morre, você e a sua família,
Por que chegamos a tal ponto de pensar dessa forma? Porque, pelo mesmo motivo que o Beltrame abandonou a Secretaria de Segurança. Pelo mesmo motivo. Porque ele viu que aquelas UPPs seriam mais uma sucata, como acontece com os teleféricos, né? Esses teleféricos onde eles montam, ganham as propagandas de campanha, ficam se congratulando desses feitos, né? E depois uma empresa vem, usufrui, ganha dinheiro, quando tudo está caindo aos pedaços, o dinheiro da manutenção ele não vai fazer, declaram falência, ficam com lucro, e aquilo lá fica só mais um bagulho que daqui a pouco vai ser retirado e vai ser como se não existisse, e o povo volta a subir o morro a pé ou de mototáxi, né? Ou de Kombi. Então, o Beltrame viu que aquilo não ia dar certo porque não havia interesse do governo. Não há interesse do governo em investir em nada. Eles querem dinheiro para fazer campanha, para permanecerem no poder, para poder se unir e ganhar dinheiro. Qualquer governo sério estaria fazendo leis de combate à corrupção. Qualquer governo sério estaria fazendo leis para poder proteger o dinheiro público. Qualquer governo sério não acabaria jamais com a consolidação das leis trabalhistas, porque é isso que dá força ao povo. E vem a reforma trabalhista, promete-se trabalho, não se chega a trabalho. O povo não fala nada, então podemos fazer da Previdência. O povo não fala nada, qual vai ser a próxima? Nós estamos sendo vítima deles. Os juízes sempre brigam, mas parece aquele telequete, né? Que é tudo forjado a briga. A gente sempre perde por 1 ou 2 pontos. Já percebeu isso? Que é um jogo de cartas marcadas? O nosso país não tem respeito algum. O governo não domina os presídios. Se dominasse os presídios, vou te dar um exemplo, não vou nem falar de tudo aquelas facções que acontecem ali dentro. Vou só falar uma. Como é que o governador consegue ter regalias dentro de uma cadeia? Como? Diz para mim. Então, o poder público tem domínio sobre aquilo? Não tem. Está bem nítido na cara do povo que não tem. E quando nós vemos o Moro, um juiz de segunda, né, fazendo todos esses avanços que um juiz do Supremo Tribunal poderia ter feito, e logo se percebe que há uma forçação de barra, porque um interesse muito forte sobre o Lula. Um juiz com interesse específico em derrubar o Lula. No princípio, a gente pensa que o cara só quer se promover, quer ser aquele que prendeu um presidente. Mas depois se descobre realmente que o que já estava óbvio, que havia forças de partidos para poder fazer com que valesse a lei somente para alguns. É tipo como se eles estivessem mandando um recado. Vocês não quiseram ficar com a gente, ou vocês não são dos nossos, então vocês sofrem as consequências. E eles perseguiram, sendo que os deles estão protegidos. Se você fizer um levantamento, você vai ver que tem muita gente ali que era para já estar preso muito antes desses que foram condenados, muito antes até do Lula. Tem gente com mais processos que o Lula solto, com processos mais graves do que o Lula soltos. Eu tenho certeza. Então você vê que o nosso país é um país politicamente desgraçado. Politicamente desgraçado. O problema é que nós agora temos uma visibilidade de tudo que está acontecendo, coisa que outrora não tínhamos. O que estamos fazendo com isso? Estamos brincando de bandido e mocinho, estamos lutando contra nós mesmos. Estamos alguns varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Tem gente criando fake news para defender o seu político corrupto de estimação. Quando você faz isso, você é apenas um idiota. Você não tem nada de patriotismo. Não cante o hino nacional porque ele não te pertence. O nosso hino é um hino de corajosos, né?
Eu até coloquei aí na internet, né? Dos filhos desse Solismã gentil, desse monte de imbecil, ou faz arminha, imbecil, né? Nós vemos uma igreja que apoia um cara que apoia torturadores da ditadura. Isso é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Primeiramente, vou só dizer uma coisa para você. Quando o Bolsonaro ganhou, a família do Herzog, que o jornalista que foi morto, que forjaram um suicídio, ela ganha na justiça 1 milhão da família do brilhante Ustra, que já é morto. Quando o Bolsonaro estava para ganhar as eleições, esse dinheiro parece que não foi pago. É o que eu fiquei sabendo aí, né? Então nós temos algumas manipulações aí, né? E qual vai ser o destino do nosso país? Será que vocês não vão acordar? Será que vocês não vão acordar nunca? Não estou aqui defendendo ninguém. Eu quero defender a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Se nós avaliássemos os políticos em que nós defendemos, né, e não aceitássemos nenhum ato de corrupção, nenhum ministro corrupto seria nomeado. Você imagina, o meu candidato é Ciro Gomes. Se ele for presidente em 2022 e ele botar um ministro envolvido em corrupção, eu vou me calar? Eu vou ser um hipócrita, como vocês estão sendo? Ou eu vou criticar? Essa crítica é uma crítica destrutiva ou construtiva? Eu vou odiar ele por conta disso? Não, mas ele vai perder um ponto comigo. E se continuar, ele perde o meu voto. E com certeza de muitos dos seus seguidores. Porque eu vejo os comentários de pessoas que seguem o Ciro Gomes. Eu vejo que qualquer coisinha que o Ciro Gomes faz, as pessoas pulam fora. Sabe por quê? Porque não admite erro. Assim, eu falo de corrupção, tá? Erro de administração você pode até ter, mas não admite erro um cara nomear um corrupto. Os eleitores de Ciro Gomes fazem assim: não, peraí, não temos compromisso com isso aí, nós temos compromisso com a verdade. Eu vejo. Na última eleição, quando ficou aquela dúvida que o PDT apoiou o PT, né? Que eu acho que ele fez errado, não deveria ter feito. Eu também não sei se era certo ou errado, porque eles queriam era tirar o Bolsonaro. Eles viam que o Bolsonaro era pior do que o PT. Porque o PT que restou, porque o restante foi preso. Se foi preso os bandidos, então só ficou gente boa, né? Pelo menos cremos nisso. O Haddad, coitado, ele não tem toda essa criminalidade que as pessoas falam que ele tem. Ele é pessoa também como o Ciro Gomes. Então, o PDT apoiou, mas o Ciro Gomes não apoiou porque os seus eleitores, nos comentários, diziam: não apoie. Fique isento disso. Você vê, o partido dele vai para um lado e ele vai para o outro, em respeito aos seus eleitores. E também porque o Ciro Gomes não se dá bem com o Lula, mas, né? E muito menos com o Bolsonaro. Não havia integridade em ele. Ele fez o que uma pessoa inteligente faria. Eu não posso tacar pedra no cara e agora apoiá-lo. Porque o cara vacilou, feio. Tanto o Lula como o Bolsonaro, que não representava nada por ele, na questão dele, né? Tem até um cara aí que chamou ele para o debate e o assessor lá do Ciro Gomes falou que o cara não está à altura do Ciro Gomes. E eu falei lá que o Ciro Gomes ainda não está fazendo debate no Globo Rural, né? Realmente, para se debater com o Ciro Gomes, tem que ter um nível, pelo menos, de alguma capacidade. O cara é professor de Direito Constitucional formado em Harvard. Tu vai debater o que se você não tem um currículo compatível, né? Então tem muita gente querendo ganhar fama, vai chegar no debate, vai querer ganhar no grito, né? E o Ciro Gomes não tem paciência, vai acertar a mão num cara desse e vai
né? A coisa vai ficar feia. Então, galera, tudo isso aí que eu tinha para dizer.